Espantalho é fogo. Vamos lá, espantalho, ou chapéu de palha. Olá, sejam bem-vindos ao canal Lendas e Fatos. Ou fatos e lendas. E aí, Romário, qual a história que nós temos hoje? Gente, nós estamos aqui de volta agora com um personagem, né, chamado Espantalho ou Chapéu de Palha. A gente está vendo aí qual nome batiza o personagem, certo? E deixa eu ver aqui se o microfone tá certinho aqui. Tá ligado. Certinho, pra dizer que eu tenho um cara aí falando mal do meu microfone. Seu microfone tá chiando. Aí depois que toma um pé da orelha, aí vai falando, Necha, por que você bateu o seu irmão mais velho? Respeita ao Luffy Chapéu de Palha. Você viu que nós derrubamos um país aí chamado Nepal, né? Ó, o seu tá de cabeça pra baixo aí, o microfone. Não, Só mas vai virar ele assim pra cima. Mas aí tá pronto, entendeu? Nós derrubamos o Nepal. Mas enfim, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora você vai ver esse vídeo. Hoje nós vamos contar algumas historinhas aqui, conforme o canal diz, né? Que são as lendas e os fatos. No nosso caso, são fatos que aconteceram no passado, e se tornam histórias interessantes para ouvir. Antigamente a gente tinha o costume de quê? De sentar nas beiras de fogueiras, assando uns medinhos, escutando as histórias dos mais velhos, né? E esses costumes, infelizmente, interioranos, dos interiores, que falam que as pessoas faziam, tinham o costume de fazer, hoje em dia não fazem mais, se fazem bem pouco. Então a gente traz essa tradição aqui para o canal para contar as histórias, né, fatos e lendas que aconteciam, né, que nós ouvimos de alguém. Na história de hoje, né, nos fatos, que no caso foram fatos, nós vamos contar sobre o velho que espantava as cobras, as pragas da roça. Não sei se você já ouviu falar, mas antigamente era comum, principalmente nos interiores, eu acredito até aqui para o Sudeste mesmo, Sul, enfim, mas principalmente lá no Nordeste, né, que tinha muito essas questões de ciências ocultas, rezas populares, simpatias e tudo mais. E lá tinham uns senhores, né, conhecidos como rezadores, benzedores, enfim, eles tinham o poder, o conhecimento, né, das orações, de rezas, simpatias, outras coisas que espantavam pragas do roçado, do sítio, da fazenda, do que for. Para quê? Para que o roçado, o pasto, seja o que for, ficar sem pragas. E aí, o espantalho ou o chapéu de palha tem uma história para contar aí sobre uma situação dessa. Conta a sua aí, depois eu conto Nós morávamos na Bahia, interior, numa cidadezinha do interior da Bahia, e morávamos no interior de uma cidade. Era interior do interior. E aí o que acontece? Lá tinha um senhor que ele criava uns rebanhos de ovelhas, e na roça dele teve uma época que veio uma praga, rapaz, de serpente, e as serpentes elas picavam as ovelhas e elas morriam, né? Porque lá as principais serpentes eram as mais venenosas, né? Que era o mais comum no Nordeste são as jararacas e cascavel, isso. E ainda tem as abençoadas das corais, né? Só que assistindo os vídeos dos biólogos, né? A gente vê que as corais elas não tem tanto perigo assim, porque os dentes que são o que injeta o veneno, são em cima assim do céu da boca da cobra, assim para trás, diferente das jararaca e das cascavéis, que os dentes são para frente. Entendeu? Que já é de propósito para pegar a presa ali, ó. E o da coral não. A coral, além de ter um comportamento mais manso, segundo os biólogos, né? Se ela for fazer uma mordida assim, ela ainda tem um trabalho de pegar o dentinho lá de trás e jogar para frente aqui para poder morder. Biólogo Henrique. Eu aprendi com o biólogo Henrique. É muito bom, mano. O cara é fera, mano. Não perdendo o raciocínio. Fazer história. Lendas e fatos, galera. Não é serpente, não, viu? E aí o tiozinho, ele tava com esse problema de serpentes na terra dele, no terreno dele. E falaram pra ele, olha, tem um fulano aí, vou dar um nome fictício,
Tem o Joãozinho ele sabe umas rezas que espanta a serpente. Ele era meio cético, não acreditava muito, mas ele não tinha muita opção. Ele chamou esse cara, né, para fazer ali uma reza no terreno dele. E o velho veio, fez a reza no terreno do cara, fez as mandingas que ele tinha que fazer, né? E, por incrível que pareça, as cobras elas pegaram um trecho do terreno e saíram. Parecia que estava saindo filha indiana. Filha indiana. Rapaz, o negócio foi incrível. Na frente de quem estava lá. Na frente de quem estava lá. E tinha bastante pessoas de testemunha lá, né? Que foram testemunhas oculares. Sim. E viu aquilo. O velho vendo aquele monte de serpente e disse, agora eu vou acabar com tudo. Pegou um cacetete e vou matar uma por uma. Aí o velhinho falou, não, você não vai tocar nenhuma, deixa elas embora. E ali, as serpentes saíram. E ele deu um prazo ali, salvo me engano, foi em 7 anos, e disse, durante esse período aí não vai vir uma, você não vai ver uma cobra no seu terreno. E verdadeiramente aconteceu do jeito que o velho disse. Isso aí de 7 anos tem que renovar, entendeu? Mas é isso. E aí? Essa sabedoria dos antigos de fato existe, né? Eu conheci um senhor também lá na Bahia, e ele, além de ser um exímio rezador, benzedor, curandeiro, feiticeiro, bruxo, o velho sabia tudo. E envolver-se de ciência oculta, era analfabeto, não sabia nem ler o nome no papel. Agora, partiu para o lado da mandinga, meu amigo, era crânio. E aí ele fazia também esse artifício, né? Como é que fala? Essa mandinga, enfim, fazer isso aí. E aí o que acontece? Uma vez o fazendeiro lá chamou, os donos, o pessoal chamava, e de fato ele ia lá, rezava 3 cantos do pasto, da roça, do sítio, e deixava um canto aberto, que é onde a praga ou a serpente vai sair. Eu tenho essa ciência aí. E aí o pessoal vai lá, quem sabe, né? Reza, faz o negócio, no caso ele ia lá, rezar, tudo mais. E, de fato, as pragas quando era praga, ou morria ali na plantação, ou se ele não morresse, eles saíam pelo trilho que ele deixou, entendeu? E aí, além disso, também, muitas das vezes, que acontecia lá de cavalo, reis, ovelha, cachorro, enfim, gente que era picado por serpente venenosa ali, nos interiores, e o socorro era muito difícil, né? Além de ter as raízes, as ervas que o velho conhecia, né? Mas na falta das raízes da erva ali pisada, que fazia um negócio da água para o pessoal beber e se salvar, né? Tem gente que não acredita nisso, mas ele salvou muitos animais e até pessoas com esse conhecimento. Ele tinha a fé dele e as orações que também ele curava pessoas da picada da serpente. Entendeu? Ou animal. Uma vez a Reis lá, no Mocotó, agora eu falei certo, a jararaca, a cabelo, sei lá o que foi, aqui no Mocotó da vaca. A vaca, ó, plau, no chão. Aí correu lá, o vaqueiro foi lá chamar o velho também era vaqueiro na época. Aí o velho chegou lá, a vaca, isso, óbvio, teve um período, né, que eles não morrem de imediato. Mas teve um período de tempo, quando o velho chegou lá, a vaca tava lá riada lá no chão, lá babando, coitado. E o que aconteceu? Quando o velho chegou lá, que ele viu assim, a picada da serpente aqui, ele rezou. Aí terminou de rezar ali, ele cuspiu em cima. E o veneno, né, que na oração fala, o veneno vira água no sangue, entendeu? E aí, passou 10 minutos, aquela vaca se levantou, mais ou menos, e ficou viva até o dia que ela tinha que cumprir a missão dela. Se ela virou churrasco, ou morreu na velhice. Morreu de velhice, dando o leitinho dela, é outra história. Mas ele salvou a vaca. Isso é uma das histórias, mas isso acontecia de vez em quando, com os cachorros, com ovelha, com bode, com qualquer bicho, e até com gente. E o velho ia lá, podia estar morrendo, ele rezava ali, cuspia em cima, e o veneno da bicha virava água e a pessoa ficava boa. Pessoal, lembrando para você que está vendo essa história, que naquela época não era como hoje em dia, que tem o Butantan, que produz o soro antiofílico, que distribui para o Brasil inteiro.
E assim, ó, rápido. Naquela época não existia praticamente, era raro. A pessoa morava na zona rural, para ir para a cidade era 10, 15 quilômetros. E às vezes não tinha nem carro, entendeu? Então, era bicho, animal. Era animal, era bem complicado. E existiam muitas pessoas antigamente que tinham fé, tinham esse conhecimento, e através desse conhecimento e da fé, eles conseguiam fazer coisas que hoje as pessoas ouvem essas histórias, não acreditam, mas é verdade. Inclusive, relatos como este é dito até na própria Bíblia. Na situação de Paulo e na situação do deserto de Moisés. Que Moisés faz a estátua a cobra de bronze, de cobre, né? E todo aquele que olhar para aquela cobra de bronze seria curado pelas serpentes do deserto ali que o pessoal estava sofrendo. Mas você que entende mais, conta aí para nós, resumidamente. Realmente, Deus ordenou Moisés a construir, porque o povo estava peregrinando no deserto e havia muitas picadas de cobra e óbito. Então Deus falou para Moisés: olha, Moisés, constrói essa imagem de uma serpente, e quando as pessoas for picada, que elas olhar para aquela serpente, elas vão ser curadas. Obviamente, não era a estátua, não era a serpente, mas era o poder de Deus através da fé. Sim. Era apenas um ato ali para as pessoas fixar e ter fé, que ia ser curada, e era. Paulo, na ilha de Malta, ele chega lá, depois do naufrágio, e ele está com a fogueira, ele pega os gravetos para pôr na fogueira, e ali a ilha era de bárbaros, povo que era assim, terrível, né? E povo tinha o comportamento muito agressivo. Muito agressivo. Né? E ali, quando ele chega naquela ilha, as pessoas meio que desconfiadas, ele começa a pôr o graveto no fogo, e uma das serpentes, víbora, estava naquele graveto. E quando ele pega, a Bíblia diz que ela grudou na mão, ficou pendurada na mão dele. Ou seja, injetou o veneno, não sei se essa imaculou, né? Imaculou o veneno ali na corrente sanguínea dele. E a Bíblia diz que os bárbaros olhavam para ele esperando o momento dele cair duro e morrer. E ele sacudiu a mão, a víbora caiu no fogo, aí ela serviu de graveto, já serviu de combustível para o fogo, e eles trataram Paulo naquele momento como se fosse um feiticeiro, um deus, né? Para eles, na cultura deles. Na cultura deles, eles acreditaram que Paulo era um deus. Fé. Exatamente. Somente no Lendas e Fatos você vai encontrar esse tipo de história, gente. História verdadeira. E verdadeira. Exatamente. A gente não está contando história de estranhos. A gente está contando histórias de pessoas que a gente conheceu, além do relato bíblico, que para quem acredita é verídico 100%. É verídico, 100%. É isso? Chamada? Se inscreva no canal, dá o seu like, compartilha se puder para dar essa força para a gente. E futuramente nós vamos voltar aqui para contar mais histórias de velhos e velhas e pessoas sábias. Eu tenho umas histórias para contar nos próximos vídeos do velho que conseguia descobrir roubo, endoidar pessoas para trazer o roubo de volta. Ele endoidava pessoas também que cometiam crimes, ele fazia a pessoa endoidar e se entregar. E algumas coisas desse tipo aí, umas histórias que eu tenho para contar mais pra frente aí. É isso aí, galera. Olha, você vai escrever aqui embaixo, no nome inscreva-se, ative esse sininho também aqui, ó. Porque se você não fizer isso, quando a gente postar esses vídeos, semana que vem, você não vai receber a notificação. E aí você não vai saber que a gente postou, beleza? E outra, vou contar a história também do delegado. Lá de Jeremoabo, que ele era mandingueiro e pegava os camaradas onde quer que estivesse. Ele conseguia achar, localizar e prender, e se trocasse tiro, ele deitava o cara. Top demais. Até a próxima.